Vamos lá? Continuando nossa série em Apocalipse. Posso ler? Amém. Versão NVI, tá? Amém. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos moradores que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Glórias ao nome de Jesus. Essas 3 outras trombetas a gente vai ver só no capítulo 9. No final aqui João já anuncia que a gente vai ler o que a gente vai ver no capítulo 9, né? Gente, que série maravilhosa. Confesso que estou aprendendo muito nessa série. O vídeo do domingo passado eu consegui colocar ontem à noite, está lá no YouTube, tá? Domingo passado. Demorei para editar, mas subi para o YouTube essa noite. Vamos lá. A gente já está caminhando aí, né? Alguns domingos, eu não sei quantos, mas alguns domingos, se eu não me engano, hoje é o 12º domingo. Né? O Vitorino pregou 4 e eu estou pregando o 8º hoje. 2 meses já pregando em Apocalipse e aprendendo muito. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a abertura do 7º selo. No capítulo 6 a gente viu sobre a abertura dos 6 primeiros selos, não é isso? E nesse meio tempo ali, no capítulo 7, dá tipo um intervalozinho, aí vai falar sobre os 144 mil, vai falar sobre a multidão, vai falar sobre o céu, enfim, vai falar sobre quem é digno de abrir o selo, entre outras coisas, né, a gente vai ver isso aí. Na verdade, quem é digno de abrir o selo a gente leu no capítulo 5 ou 6, se eu não me engano. 5 ou 6, estou branco aqui agora, mas não tem problema, vocês sabem que está entre 5 ou 6. E a gente vê no capítulo 7 quem é digno de abrir o livro, ou melhor, quem é digno de abrir o livro não, estou misturando. Quem é digno de estar de pé diante do dia do Senhor, eu confundi, tá? Digno de abrir o livro é só o cordeiro, só para corrigir isso aí, tá bom? Mas quem é digno de estar de pé. E a gente viu que quem é digno de estar de pé são aqueles que foram selados pelo próprio cordeiro, né? Através do Espírito Santo, né? Antes de começar o capítulo 8, né, eu já até falei aqui, nós precisamos lembrar, como eu já falei, do intervalo que houve entre esse 6º selo e o 7º selo. Nós vimos os 6 primeiros selos no capítulo 6, no capítulo 7, como eu falei, os 144 mil, e vimos também, né, sobre a grande multidão dos redimidos, dos salvos, dos servos de Deus, né, diante do Senhor. Voltando para o capítulo 6, nós vamos perceber que ele encerra com uma pergunta. O capítulo 6 encerra assim, é aí que eu ia chegar. Eu estava adiantando a introdução da minha cabeça, agora vou seguir o esforço para não me perder.
Pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Isso está em Apocalipse 6,17. Então, o capítulo 6 termina com uma pergunta. Chegou o grande dia da ira. Quem poderá suportar? E a resposta para essa pergunta, né, são os selados pelo Espírito Santo, como eu já até respondi anteriormente. São os salvos, os santos de Deus. Aqueles já glorificados. Quem pode suportar esse grande dia? Aqueles que estiverem na terra, na época, aqueles que forem selados pelo Espírito Santo, e aqueles que já estiverem, né, no céu. Porque a gente vai perceber que vai ter gente que vai estar na terra, porque vai passar a tribulação, vai ter gente que já vai estar lá, em algum local que, né, vamos dizer, o paraíso é o céu. Pode ser que seja o paraíso, né? Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que podemos chamar de céu também, enfim. Mas a igreja de Jesus Cristo é composta por quem está aqui na terra e por quem já morreu, está no paraíso com Jesus. Né? Resumindo, em miúdos, tem gente que já está, né? A gente, mais uma vez, olhando ali para aquela situação onde Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente pode chamar também de seio de Abraão, que a gente vê na Bíblia essa situação, né? Tem gente, aqueles que não creem já estão aguardando no Hades, vamos dizer como se fosse uma porta ou uma sala anterior ao inferno, ou no próprio inferno mesmo. E os outros salvos, vamos dizer assim, estão aguardando no seio de Abraão ou no paraíso, tá? Então, a gente percebe que a igreja do Senhor é composta por quem está aqui na terra, que é selado por Ele, e quem está no céu, ou quem está no paraíso, que é selado por Ele, tá? Vamos lá. Somente os servos de Deus suportarão aquele grande dia. A segunda vinda do Senhor. Esse é aquele grande dia. Pois para os salvos, na segunda vinda de Jesus, para os salvos é o cumprimento da grande promessa, da nossa grande expectativa. Tanto dos que estão aqui quanto dos que estão lá. Você percebe que a gente lendo o Apocalipse vai ver que os santos reclamam como se reclamando, até quando, Senhor? Até quando o nosso sangue não vai ser vingado? Não é vingado? É alguma coisa assim, vingado ou cobrado, esqueci agora. Até quando, Senhor? A oração dos santos está lá, perpetuando. Até quando? Até quando? O nosso sangue, né? Até quando? Até quando? E vai chegar o momento disso acontecer, dessa grande promessa, que isso tudo vai acontecer. Essa maravilhosa promessa vai acontecer tanto para quem estiver vivo na época, quanto para aqueles que já estão mortos. Né? Para os dois vai acontecer. A igreja de Jesus é composta por esses dois povos, olhando, né, para as duas realidades aí. Para os salvos, a segunda vinda de Jesus será um dia do livramento eterno, o dia da vitória eterna. Agora, para os que não creem, não suportarão o grande dia da vinda do Senhor. Como vimos também no final do capítulo 6, né? Aí vai dizer assim, no versículo 16 e 17. Então, isso no grande dia do Senhor. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, para quem não crê, esse dia vai ser um dia de grande terror. Mas para quem crê, vai ser um dia do grande livramento, do livramento eterno, do cumprimento da promessa pelo qual aqueles que creem aguardam. Né? Hoje nós vamos falar sobre o sétimo selo, como eu já falei anteriormente. O selo do juízo de Deus. Tá? Vamos para o versículo 1, para a gente começar a destrinchar o texto aí. Versículo 1 vai dizer: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Aquela pausa dramática. Porque como vai ter cânticos, como vai ter felicidade no momento de juízo. A gente viu aqui anteriormente, no capítulo anterior, a gente viu o céu em festa. Anjos cantando, uma grande festa no céu, não é isso? Os santos cantando, todo mundo cantando. Mas quando vai abrir o sétimo selo, vai dizer o quê? Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Essa meia hora, pode ser meia hora? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Os números aqui, a gente olhando aqui em Apocalipse, não necessariamente a gente vai ler de maneira literal. Às vezes é uma maneira simbólica. Pode ser por um curto período de tempo, ou por um tempo, né? Ficou-se lá esse tempo ali, aquele silêncio no céu. Vamos lá. Mais uma vez, nós precisamos lembrar, eu já falei isso, estou adiantando. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, os céus ficaram, né,
naquele silêncio dramático, né? Tem algumas peças, alguma coisa assim que fica naquele silêncio dramático. O tempo não necessariamente importa a gente saber exatamente quanto tempo ficou. Por algum tempo ficou em silêncio, tá? E aí a gente vai ver que as orações dos santos estão a ponto de serem elevadas a Deus, ou respondidas, ou, né, Deus cumprir tudo aquilo que está sendo pedido, que é digno de ser pedido, né? O céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Antes desse tempo havia regozijo, como eu falei antes, havia muita música no céu, houve celebração dos querubins, de tudo. Mas quando eles veem o terrível julgamento do mundo, tudo o que eles fazem, ficam em silêncio. Um silêncio terrível. Uma expectativa para os acontecimentos que se viriam, né, nessa abertura do 7º selo. E no versículo 2 vai dizer: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Mais uma vez nós vamos perceber, o livro de Apocalipse também pode ser visto como um bloco de visões, vão aparecendo vários blocos de visões, revelações, né? O livro da revelação. Outra coisa que nós vamos perceber, o número 7 aqui mais uma vez aparece. É isso, ó, vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E foram dadas eles 7 trombetas. A gente já entendeu que 7 aqui em Apocalipse vai falar sobre o número da perfeição, né? Em toda a Bíblia a gente fala sobre o número da perfeição. A gente já viu 7 castiçais, cartas 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas agora que a gente está vendo. Então, só para lembrar isso. Vamos para o versículo 3. Versículo 3 e 4. Vamos ler o 3 e 4 para poder a gente prosseguir. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então, lendo o versículo, até eu não li o 5, mas lendo o versículo 3, 4 e 5, nós reconhecemos que é extremamente consolador, revigorador, animador entender o grande valor da nossa oração ou da oração dos santos, porque Deus ouve. Vai dizer aqui que estava junto ali ao altar, né, trazia um incensário de ouro. As orações dos santos estavam ali dentro. Ou seja, a sua oração é ouvida por Deus, sim. Tem gente, às vezes, pode ser a gente não ore achando que Deus não vai ouvir, mas Deus ouve as nossas orações. Está dizendo ali que Ele ouve as orações, sim. João viu um outro anjo, não um dos 7 que tinha um incensário de ouro, e que veio até o altar, né? O anjo recebeu muito incenso para colocar com as orações de todos os santos. O anjo atuou como um sacerdote, né? Ele vai lá e faz como se fosse o trabalho de um sacerdote no templo. Apresenta a Deus as orações dos santos. O incenso simboliza as orações oferecidas. E o anjo era simplesmente o agente que estava levando as orações, né, dos santos para Deus. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos até diante de Deus. A gente vê isso aqui uma referência ao tabernáculo, sobre incenso, sobre orações, né? Sobre as orações chegando e Deus recebendo as orações, né? Estas orações são muito provavelmente as orações do pedido de justiça, é isso que eu queria dizer, e libertação, conforme descrito, né? A gente já leu em Apocalipse 6:10. Deus traz o julgamento em resposta às orações do seu povo. Até quando, Senhor? Até quando? Uma das razões para o julgamento das trombetas é a resposta de Deus às orações. A resposta de Deus às orações dos santos. E aí virá o juízo sobre toda a terra, né? Você vê que até o juízo sobre toda a terra é em resposta às orações dos santos que fazem isso, né? A gente vê segundo o que o texto está dizendo. Ezequiel, ele escreve uma cena similar, retratando o julgamento sobre a cidade de Jerusalém, com a partida da glória de Deus. O fogo do altar sendo lançado sobre a terra simboliza as orações dos santos na terra sendo atendidas. Deus estava prestes a agir para o bem deles. Os trovões, os relâmpagos, os terremotos são o começo da sua resposta às orações dos santos. Estes indicam que Deus está prestes
age respondendo. Acabou que eu li antes a explicação do versículo 5, né? Era isso que eu queria ver. Então, né, o anjo pegou um incensário, versículo 5, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então a gente vê tudo aquilo que eu já falei antes, né, trazendo o juízo, trazendo tudo isso, trazendo, né, pega o fogo ali, encheu com fogo ali do altar ali e lançou sobre toda a terra, trazendo os juízos. Sendo assim, né, houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto muito grande. Versículo 6. Então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O suspense ali, né? Tem suspense e tudo para poder começar a tocar as trombetas. Então, a gente percebe que os 7 anjos tinham recebido as 7 trombetas. E esses 7 anjos que receberam as 7 trombetas, que a gente já leu no capítulo 8, no versículo 2, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, se prepararam para tocar. A imagem é de estes anjos poderosos, levando aos lábios, né? Como se fosse colocar aos lábios as trombetas, que estão preparando o sinal para tocar no momento certo. O toque das trombetas tem 3 objetivos: avisar que o julgamento é certo, chamar as forças do bem e do mal, as batalhas, e anunciar o retorno do rei, do Messias agora. No versículo 7, vai dizer: o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Aí vai dizer o que caiu do céu? Granizo. A gente pensa em gelo. Granizo é gelo, não é? Não é granito, não. A gente está chovendo granito, não. Não é granito. Não é granito, não, tá? Versículo 7, vamos lá. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo, ou seja, gelo e fogo. Olha só que doideira, né? Granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Podemos dizer aqui, tentando trazer uma interpretação, quando cair esse granizo e fogo, vai cair sobre pessoas também. Vai espalhar sangue por toda a terra. Não é isso? Se cair sobre as pessoas, vai espalhar sangue por toda a terra. Foi queimado 1/3 da terra, e 1/3 das árvores, e toda a planta verde. Não sei se vocês lembram que anteriormente, né, a gente leu aqui sobre os 4 ventos, né, para destruir o mar, para destruir a terra, para destruir as árvores, para destruir tudo que há. A gente mais uma vez está lendo isso de novo, só que de outra forma. Aquilo que foi visto lá sobre os ventos que viriam, e aparece um anjo, ó, calma aí, ainda tem mais uns que Deus vai salvar, em outras palavras, que vão ser selados. Agora, João começa a ver isso novamente. Presta atenção numa coisa, gente. O difícil, às vezes, de entender Apocalipse é que as pessoas acharem que Apocalipse está acontecendo numa ordem cronológica. Aqui são ciclos. Vai lá, conta a revelação. Passa um capítulo, conta a mesma revelação de novo, com informações diferentes. Passa para outros capítulos, as mesmas, ou melhor, a mesma revelação de novo. A história da redenção de Cristo, né? Da redenção do Cordeiro, enfim, do julgamento final. De outra maneira, cada vez mais que a gente vai se aproximando do fim do livro de Apocalipse, vão tendo mais detalhes, tá? Porque senão, não sei se vocês já pararam para ler assim, porque eu, inicialmente lendo Apocalipse lá atrás, eu li, gente, mas vai acontecer de novo? E depois vai acontecer de novo? E vai acontecer de novo? Não. É uma maneira cíclica que ele está contando aqui, são ciclos. Ó, resumir essa parte, contei assim. É igual você pensar num filme e tem o que tem antes quando passa no cinema às vezes? Sinopse, mas é outro nome que fala. Trailer. Conta o trailer, resume o filme todo, vamos dizer assim, mas você não sabe toda a história entre essa, você sabe alguma coisa. Depois vem aí a introdução do filme. Quando começa a vir a introdução, às vezes aqueles filmes, não sei se vocês percebem, vocês perderam o início, é difícil entender o resto, não é? Basicamente está aqui. Vem a sinopse, João vem com a sinopse não, com o trailer, depois vem com a introdução e depois começa a desenrolar a história todinha com mais detalhes daquilo que foi acontecendo ali, né? Desde o trailer, desde a introdução. E é basicamente isso aí, resumindo em miúdos, é o que acontece aqui, né, no livro da Revelação, né, Apocalipse, tá? Então, no início do capítulo 7, um anjo chama 4 anjos, até falei isso já, né? No início do capítulo 7, um anjo tinha chamado o quê? 4 anjos para refrearem os 4 ventos, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
sobre o mar, nem contra as árvores, até que os servos de Deus tivessem sido selados, tá? Mas depois que eles tinham sido selados, a fúria de Deus desencadeou-se sobre a terra. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, chuva, granizo, em outras palavras, chuva de pedra. O fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Isto compara-se à sétima praga do Egito, quando tempestades de granizo mataram tudo que estava ao lado de fora, né? Ao lado de fora. Inclusive se tivesse pessoas e animais também. E destruíram grande parte da vegetação. A gente lê isso lá em Êxodo, né? Comparado a essa praga lá do Egito. Alguns sugeriram que isto poderia se referir a atividades vulcânicas, de repente, né? Cinzas, sei lá, alguma coisa que possa causar essa reação, uma chuva tornar gelo e cair com fogo, alguma coisa assim sobre as pessoas. Outros dizem que é uma tempestade violenta, com fogo, né? Representando relâmpagos, e o sangue referindo-se também à cor do céu e as pessoas, né? Que vão ser mortas mediante essa tempestade tão grande. O resultado é que a terça parte da terra foi queimada, juntamente com a terça parte das árvores e toda a erva verde, uma vez que apenas uma terça parte da terra foi destruída por esses julgamentos das trombetas. Este era um julgamento de Deus apenas parcial. Terça parte não é total, né? A sua ira ainda seria desencadeada plenamente. O objetivo desse julgamento era advertir as pessoas que se arrependessem. Vamos lá. Versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Versículo 9. Morreu um terço do mar. Perdão, eu até misturei aqui a palavra. Fica à vontade aí, fica à vontade aí. Versículo 8, novamente. Para poder ler de novo aqui. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Algo como uma grande montanha, um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar. E foi destruído um terço das embarcações. Então a gente vê aqui uma grande destruição de provavelmente um grande meteorito, né? Uma grande montanha. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que João, que ele está vendo ali, ele não sabe o nome das coisas que ele está vendo. E ele relata como ele vê. Ele vê uma grande montanha pegando fogo, caindo no mar. Para a gente, hoje a gente tem um meteorito, não um meteoro, provavelmente. Né? A gente consegue entender e trazer isso. A gente precisa sempre colocar isso na nossa mente. Gente, João, muita coisa que ele está vendo, ele não sabe o que é. Ele vai tentar trazer da maneira que ele enxerga. Né? Eu estou vendo uma grande montanha caindo no mar, provavelmente um grande meteorito, em chamas de fogo, né? Provavelmente. É isso, né? Desde a primeira vinda de Cristo, os ímpios têm perseguido a igreja. Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra. E agora, também, olhando para essa situação aqui, para essa grande montanha, ou para esse meteorito, o mar também. Esta trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. As montanhas, verdadeiras colunas, né, de edifícios cósmicos, é porque o autor aqui botou uma linguagem que eu não precisava ter lido, eu não sei o que li, mas eu li, enfim. Olhando para essas montanhas, estes meteoritos gigantes caindo no mar, né, este juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há um dano na natureza, mas também danos materiais e por interferência às pessoas, por interferência das pessoas. Também das pessoas, vamos dizer assim. Nas embarcações vai ter só barco? Ou vai ter quem lá? Pessoas. Não só vai acabar com as embarcações, mas com as pessoas que estiverem lá. A ira de Deus queimará todas as seguranças do mundo, ou tudo aquilo que as pessoas acham que é seguro no mundo. Os bunkers, né? As pessoas constroem bunkers, para no caso de uma coisa no mundo aí, né? Algo subterrâneo, para poder se esconder. Mas todas as seguranças, tudo aquilo que as pessoas acharem seguro, vai ser destruído. A pesca e a navegação são submetidos à tragédia. Não sei se vocês lembram, para falar sobre a questão da economia ou, né, da fome que a gente leu lá, a gente viu no cavalo preto. O cavalo preto fala sobre fome, vocês lembram disso?
Né? Vai falar, ó, um denário, um punhado de trigo, 1 denário o preço, né? A diária de um trabalhador. Imagina, você comprar, vamos trazer pra gente assim, você vai comprar 1 quilo de arroz lá, por uma diária de um trabalhador normal, sei lá, R$150 você vai comprar. Isso fala sobre miséria. Quando a gente pensa em destruição, quando a gente pensa em plantações sendo destruídas, quando a gente pensa na pesca sendo abalada, na pecuária, enfim, no agronegócio sendo abalado, a gente pensa em miséria, a gente pensa em fome. Então você percebe que tudo se encaixa. Quando vai trazendo destruição para a natureza, tudo vai se encaixando, né? Essa segunda trombeta é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo transformam-se em sangue e os peixes morreram. Mais uma vez o juízo permanece acontecendo, mas não total ainda. A gente leu aqui, quando a gente leu aqui no versículo 8, vai dizer que quando esse grande monte em chamas cai no mar, no versículo 8, 1/3 do mar transformou-se em quê? Em sangue. Né? Se transformou em sangue, provavelmente vai trazer a morte dos peixes, né? De todos os peixes ali. E a gente pensa, não é que se transformou em sangue exatamente, né? É porque João está vendo uma cor, que é cor de sangue, né? Você vai perceber alguns rios aí, o que acontece? Chove muito, acontece alguma coisa, o que acontece com a cor da água do rio? A gente percebe, fica um barro, né, barrenta. Isso a gente percebe na prática, a gente consegue entender isso. João viu vermelho, é o que para ele sangue. A gente sabe que é algo vermelho, né? Cai um meteoro lá, vai mexer com tudo, vai deixar a água toda suja, vamos dizer assim. Então a gente consegue começar a entender e ver como será essa grande destruição, mas ainda não total, né? Ainda está delimitado ainda vai acontecer o juízo total. Versículo 10 e 11. Vamos lá. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pelas ações das águas que se tornaram amargas. Vocês perceberam aqui que a destruição ainda não foi total? É sempre 1/3. É 1/3. Mas é aquilo que sobrevém, aquilo que vem primeiro, né? Antes a grande tribulação. Então, quando o anjo tocou a terceira trombeta, os resultados afetaram a água doce. A gente percebeu isso aqui agora. A terça parte dos rios e das fontes das águas. Isso aconteceu quando uma grande estrela, que a gente já leu aqui, caiu, né, como uma tocha ardente ali sobre essas águas. Pode ter sido um cometa? Pode ter sido um cometa. A estrela foi chamada de Absinto, retratando a amargura. Absinto é amargo demais. Amargura, retratando também a tristeza, né, da morte. Este foi o inverso do milagre que Deus tinha realizado para o seu povo no deserto em Mara. Sempre vai ter, percebeu, Rony, que a referência sempre, várias coisas que vai acontecendo, Deus vai fazendo de novo, e sempre a gente vai trazendo, olhando para o Antigo Testamento, a gente vai trazendo isso. Sempre a gente lê o Novo Testamento, inclusive, muitas coisas que a gente vai ler, a gente vai olhar lá para o Antigo Testamento e vai ver as coisas, inclusive a linguagem, até mesmo Deus faz isso, inspira os seus servos a escreverem dessa maneira, para que a gente possa entender melhor. É isso, abrindo um parênteses, é isso que acontece em Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê a vida da igreja em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, quando Estevão, quando Filipe vai pregar, ele pega o Antigo Testamento e começa a pregar o Antigo Testamento, mas para poder explicar o que, lembra que foi dito isso aqui? Aconteceu. Lembra desse aqui que foi falado aqui, que traz a salvação? É esse Jesus, é esse que vocês não creem. Eu estou fazendo um resumo aqui, em miúdos aqui, tá? Mas exatamente isso que os apóstolos, né, que o Estevão fez, que o Filipe fez, pregando ali em Atos dos Apóstolos, tá? É Êxodo 15 e 23, onde Moisés joga... Isso, do 22 ao 25. Exatamente. Transformando a água amarga em doce, né? Maria em Mara transformou a água amarga em doce. É o contrário do que Deus fez ali, tá? Para que pudesse ser bebida. Aqui a água doce foi transformada em amarga, as águas, né? A terça parte, né? O que as tornou impossível de ser bebidas e fez com que muitas pessoas morressem. Pelo desespero também, né? Talvez beberam. E talvez não, também. Por não ter a água, não beberam e morreram também. Isso também se compara com a primeira praga
do Egito, né, com a água transformada em sangue. Vamos para o versículo 12. 12 para caminhar para o 13. Vamos para o 12 primeiro. O quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferido um terço da terra, perdão, um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas. De forma que um terço dele escureceu. Um terço do dia ficou sem luz. Um terço e também um terço da noite, tá? Então o anjo tocou a trombeta, a quarta trombeta, e os astros celestes foram o quê? Afetados. É interessante olhar para os astros celestes e olhar, né, para as estrelas, para o sol, para a lua, e a gente vê o quanto é grande aquilo, né? E a gente vai ver um poder de um Deus destruindo algo que a gente acha que é tão grandioso. E a gente vai ver o poder de um Deus destruindo, né, vamos dizer assim, a terça parte do sol. Quem é dos homens, ou quem foi, né, um astronauta, quem conseguiu chegar no sol? Ninguém consegue. E Deus, como Deus está acima, não só acima do sol, mas acima do universo, como vai dizer, está sentado no universo. Deus está acima de tudo isso, Ele tem poder para trazer juízo sobre tudo isso. Isso é para a gente ver o tamanho do poder do nosso Deus. Olhando para mim e para a sua vida, meu irmão, tem que abrir esse parêntese. Talvez a gente, por muitas vezes, estamos diante de problemas, diante de situação da gente, e às vezes a gente acha que não tem solução. Mas sabe por que muitas vezes a gente acha que não tem solução? É a nossa mania feia de achar que a gente vai resolver os problemas. Mas é Deus que resolve os problemas. Aquilo que está nas nossas mãos, nós temos que colocar a mão. Aquilo que está diante de nós, para a gente colocar nos nossos ombros e fazer, e se mover, a gente faz. Mas aquilo que você não consegue, Deus pode fazer. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Esse Deus é poderoso, é grandioso. A gente já leu aqui em Apocalipse que Ele está sentado no trono. Em outras palavras, Ele não perdeu o controle da situação. Glória a Deus. Não perdeu o controle da situação da sua vida. Eu acho que está faltando, eu tenho certeza que está faltando a gente confiar mais nele, no seu grande poder, no seu agir. Para que a gente não venha se desesperar tanto. Para que a gente não venha colocar nossas expectativas no nosso braço. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu vou fazer o quê? Vou confiar, vou me lançar, vou confiar no Senhor, vou colocar toda a minha expectativa em Deus. Até mesmo, olhando para essa grande destruição final, grande tribulação. Ei, meu irmão, não coloque a sua expectativa nas suas obras de se santificar. Porque se eu e você colocamos nossas obras de nos santificar, a gente está perdido, a gente está condenado. Mas na obra redentora, na obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, é Ele que nos santifica, é Ele que nos leva para o Pai, é Ele que nos sela. E essa é a garantia que temos. Ele nos selando com o Espírito Santo, a gente lê em Efésios, mostrando que somos propriedade dEle, mostrando que é garantia de que Ele vai nos resgatar. É maravilhoso, quando eu li, né, aquele texto, tá, os 4 anjos lá para soltar os 4 ventos e ver um 5º anjo e falar, calma aí, ainda tem mais alguns para selar. Ou seja, mais uma vez a gente vê, Deus é que está no controle da história. Não vai acontecer assim sem que Deus permita. Deus, inclusive, vai me mostrar os sinais. Por que a gente está estudando Apocalipse? Para que a gente esteja preparado para as coisas que sobrevirão. E precisa estar lendo, não só Apocalipse, mas toda a Bíblia. E precisa estar lendo todos os dias, meditando nela, para que estejamos preparados, observando o que? Os sinais das coisas que vão acontecer. Vamos lá. Então, eu já falei, eu já até li, né? O versículo 11, já li o 12, né? Mas eu vou ler de novo, no tempo que eu li. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, e da noite também. Né? A imagem aqui do sol e das estrelas perdendo parte da luz, né? Nós vemos isso. Mas além disso, a terça parte do dia não brilhava. E uma terça parte da noite não tinha o brilho do que? Da lua. Querendo ou não, você percebe que a lua traz, por mais que traga por reflexo ali, o sol traz um brilho. Quando a noite não tem lua, o que acontece? Fica bem escura. Né? Eu lembro que eu, na roça lá em Marataízes, caramba, um dia que estava com uma lua, aquela lua gigante, a gente viu o pasto todinho. Né? A gente consegue ver o pasto todinho, porque fica bem claro. Se não tem lua, a gente não consegue enxergar, ou seja, a lua ali traz um reflexo sol e traz um brilho ali. Então, por isso, veio um terço da noite ficou, né,
em escuridão. Aí a gente vai olhar de novo para o Antigo Testamento. E isto compara-se com a nona praga, a praga das trevas que desceu sobre o Egito. Está lá no capítulo 10, do versículo 21 a 29 de Êxodo. Durante a parte do dia, durante a parte da noite, havia mais completa escuridão, que a gente lê lá em Êxodo. As trevas do julgamento da quarta trombeta definem um cenário para as 3 últimas trombetas, que a gente vai ler no capítulo 9, que trariam as atividades demoníacas sobre a terra. A gente vai ver os demônios fazendo as pessoas sofrerem, matando as pessoas, isso a gente vai ler ainda nas 3 últimas trombetas. Tá? Vamos lá, versículo 13, para encerrar hoje. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Este versículo fornece uma transição aqui da quarta trombeta para as outras. A gente viu a destruição da natureza, do mar, das águas, a gente viu até aqui, não viu? Sim. E agora nas 3 outras vão ser os demônios que vão começar a agir ali, a perseguir as pessoas, a matar as pessoas também, se assim Deus permitir, porque Deus continua no controle de tudo. Abacuque usou a imagem da águia para simbolizar a rapidez e destruição. Ou seja, vai acontecer logo essa destruição. É como se a águia tivesse essa imagem da águia, está dizendo que vai acontecer. A imagem é de uma ave forte e poderosa, aqui chamada de águia. E também uma ave que se alimenta de quê? Carniça. Voando sobre toda a terra, advertindo dos terrores que vão acontecer, das coisas que haveriam de vir, do juízo de Deus que haveriam de vir. Embora os 4 primeiros julgamentos das trombetas fossem horríveis, a águia está dizendo que vai vir algo que é pior. Ai, 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 ai de ti, ó corezinho, ai de ti, ai de ti. Isso é um símbolo de juízo, ai de ti. Existe um ai para cada toque de trombeta. São as 3 últimas trombetas, são 3 ai para cada toque de trombeta. Embora tantos os crentes quanto os não crentes passassem pelos terrores descritos, os que habitam sobre a terra referem-se aos não crentes, que irão, não só eles, na verdade, quem tiver sobre a terra e for passar grande tribulação, vai passar por todas essas coisas. Talvez você fale: poxa, não, Deus não vai deixar eu passar por esse monte de coisa não. Então, será por que Deus deixou os mártires passar por todo esse martírio no passado? Homens queimados. Por que a gente olhando para... Tem gente que vai querer dizer, na mensagem triunfalista, eu preciso falar sobre isso de novo, Deus não vai deixar eu passar sobre nenhuma tribulação, sobre nada. Aí você vai olhar, vamos começando, olhando para os mártires, começando do Novo Testamento, Estevão sendo apedrejado, entre outros, apóstolos decapitados, sendo esquartejados. Então a gente começa a perceber, olhando para a história, quando Nero faz dos crentes tochas humanas e coloca para iluminar a cidade, você fala: não quero que caia, eu não quero que caia um meteorito sobre mim, eu não quero passar isso, eu não quero passar aquilo. Gente, o que a gente tem de melhor do que os nossos irmãos que morreram? Verdade. Apedrejados, queimados, decapitados, esquartejados no passado, afogados. Eu estava vendo a história até esqueci agora o nome deles, mas eles, quando vê a história do batismo, que seria ser batizado, imersos na água ali, e vai dizer que eles foram perseguidos por isso. Eram amarrados, pedras a eles. Já que vocês gostam de água, amarrava pedras neles e jogava eles dentro da água. Vocês gostam de água, então fica dentro da água. Matavam os crentes assim no passado. E aí talvez, por pregações errôneas, triunfalistas, eu não posso passar por essas situações. Eu não posso passar dificuldade, eu não posso sofrer, eu não posso passar isso, eu não posso passar aquilo. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu pergunto para você, o que tem de você melhor ou diferente para que você não queira passar por tribulações que nossos irmãos no passado passaram? O que a gente tem de melhor? Nada. Se a gente tiver que passar tribulações e tribulações e tribulações, passar fome, ser morto, apedrejado, decapitado, esquartejado, vai ser.
Não sei se vocês viram, há pouco tempo, mais uma vez, não sei se foi ano passado, ano retrasado, eu falei sobre a igreja perseguida e passei um vídeo aqui, né, da Nigéria. Mais uma vez esse ano aconteceu de novo, na Nigéria. Os muçulmanos perseguindo ali, queimaram igrejas, mataram cristãos, expulsaram os cristãos das igrejas. Os muçulmanos não aceitam, a religião deles, né, a correta é essa religião deles. Não aceitam. E mais uma vez igrejas fechadas e queimadas, pessoas sendo mortas. E a gente eu não posso. Peraí, então será que os irmãos lá da Nigéria, dos outros países perseguidos, do Peru, entre outros países, são piores do que a gente? Nós somos melhores do que ele? Será que Deus vai salvar eles de maneira diferente da gente? Deus vai salvar todo mundo igual. Para Deus não existe grego, judeu, servo, livre, rei, pobre, rico. Não importa. Todos vão ser salvos pela fé. E Deus olha para todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas, não faz divisão de pessoas. Isso é um alerta para nós, igreja. Mais uma vez, entender que esse dia vai chegar. Vai acontecer esse grande dia. E o Senhor está vindo, chamando a tua igreja para a preparação. Para continuar se preparando para esse grande dia. Para esse grande